Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, já que vocês não vão usar microfone, vou tirar o fone de ouvido, então. Fazer o microfone aqui de lapela. Tudo certinho? Então, com vocês aí? Nós, nosso último encontro, aula passada, nós deixamos aí para vocês um exercício, né? Que eu até tinha prometido aí o menor custo aí, um mimo, sei lá, alguma coisa. E só que só três mandaram, né? Três, mas tudo bem. Eu dei uma olhada ali por cima, também não quero ficar muito em cima desse exercício. Eu trouxe aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui o resultado, o gabarito que eu tenho. Cadê? Eu acho que eu fechei aqui, vou ter que abrir de novo aqui. Exercício. Exercício, solução, exercício, isso aqui. Tá. Vamos lá. Tá aqui. Boa tarde, boa noite, Karen, todos que estão aí. Estou querendo saber, está tudo certinho com vocês? Estão me ouvindo legal? Estão todos me ouvindo? Posso continuar? Eu vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês dão um toque aí, Dá para ouvir certo? sim, professor. Mete Vamos lá, ficha. vamos compartilhar de novo aqui. Então, eu tenho aqui a primeira questão, que aqui é tudo tranquilo, tá, pessoal? Já está aqui o consumo, aqui está o valor unitário, está o custo, né? Então, calcula-se aqui e nós temos, então, o resultado. O resultado, eu coloquei aqui a minha metodologia, aqui eu tenho o resultado dos custos diretos só de matéria-prima, aqui a carga horária, o custo da mão de obra, no caso o servente, aqui o encargos sociais, que é 85% nesse caso, então soma esse valor, certo? Mais esse aqui, tá? Aqui aqui já está o valor da mão de obra mais os encargos sociais, tá? Então, vocês olharem aqui no bronze, aqui, ó, na régua da fórmula, já está ali 1,85, tá? Então, já está somando o valor da hora, tá? Então, aqui nessa questão A, dá esse valor aqui, certo? Nesse outro, no B, é o mesmo raciocínio, dá esse valor aqui, certo? Na letra C, tem a mão de obra, então o total vai dar esse valor aqui, que aqui é só mão de obra, né? Aliás, tem o matéria-prima aqui e aqui tem o valor da mão de obra e com os encargos aqui. E assim por diante, certo? O que vai dar a diferença, e tem que dar a diferença, a não ser que vocês peguem todos vocês e utilizem naquela tabela que eu apresentei os percentuais mínimos, né? A não ser que vocês façam isso. Então, o que nós temos aqui? O BDI aqui foi calculado e eu calculei, peguei lá os valores, que eu agora não me recordo, mas estão aqui os valores, tá? Os percentuais, de acordo com a tabela. Então, nesse primeiro caso aqui, deu 60,74%, certo? 60,64%. Eu quero ver o do Milton aqui, quanto é que deu o BDI dele. Primeiro, o A, PDI. BDI. No trabalho do Milton, por exemplo, ele
ele identificou 89,92%, tá? Então ele escolheu ele escolheu aqui os percentuais de acordo com a tabela. Eu estou imaginando que ele escolheu os percentuais da tabela que nós apresentamos na última aula. Então ele identificou o percentual, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui, 89,92%, tá certo? Então, os custos diretos não tem como dar erro, aqui não tem como errar, a não ser que erre a multiplicação, tá? Aqui não tem como dar diferente, a não ser alguns centavos, né? 100.617,76 reais, tá? E o preço de venda, então, aplicando a fórmula, fica então R$ 17.067,25. Então, esse foi a questão 1. A questão B, aqui é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui os custos com matéria-prima. Aí aqui vai ter é capaz de dar uma diferença aqui pela interpretação das madeiras, tá? Pode ser que aconteça isso, certo? Mas aqui nós temos das tábuas de pinos, por exemplo, 0,02775 metros cúbicos, tem que se transformar em metro cúbico, porque a gente compra em metros cúbicos, né? E o metro cúbico, o preço é 420, então aqui dessa tábua dá R$ 2.331. O sarrafo, nessas espessuras aqui, a esse custo, o consumo está aqui, ó, por cada metro quadrado, tá? 0,21. Aqui em cima está 1,11 por metro quadrado. Então, nós temos lá a quantidade de metros quadrados. E considerando, agora eu não estou com o exercício aqui, mas eu me lembro que é utilizado 5 vezes, né? Então, tem que dividir isso aqui por 5 vezes, certo? Aqui já está dividido por 5, tá? Cadê? Ó, aqui já está dividido por 5, já está dividido por 5 aqui, tá? O total, tá certo? Mas pode dividir o total, você pode dividir por 5 na coluna dos custos ou na coluna dos metros cúbicos ou no consumo, não tem problema nenhum. Mas a madeira, ela tem que ser dividida por 5, porque ela porque nós temos aqui, nós temos iniciado do problema que nós temos usar 5 vezes, né? Eu estou aqui meio em silêncio porque às vezes eu estou olhando aqui e às vezes eu não consigo me achar, tá? Então fiquem tranquilos aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que acontece. Ah, agora tem mais gente aqui. Mas vamos deixando isso. Certo? Bom, então o que aconteceu? BDI, mesma coisa. Utilizei aqui é só a Flávia que está mudo? Deu certo agora, Flávia? Com essa aqui do resultado? Posso colocar, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou ficar assim, então, só com um aqui no ouvido. Então tá. Então aqui, ó, o BD que eu encontrei foi 55,64. Vamos ver o do Milton aqui. O do Milton. Deixa eu ver. Ah, eu dei a informação errada do Milton ali há pouco, eu acho. BDI. Eu dei a informação errada. Vamos ver quanto é que tinha dado ali, BDI. Da questão 1. 60,74. O Milton encontrou 47,02 da questão 1, né? Ó, menor do que o meu, tá? Menor do que o meu. Na questão 2, o BDI que eu encontrei, a questão 2, 55,64 e o Milton 55,95.
ficou parecido com o meu, tá? E na questão 3, o meu BDI ficou em 89,93 e o do Milton também, se não me engano, 89,92. Então, fechou praticamente o mesmo, tá certo? Então, aqui o custo direto, vamos pegar lá o 2, questão 2. Custo direto, 14.531,98 e o preço de venda, que é o custo direto mais o percentual do BDI, 22.617,57. E na questão 3, o custo direto, R$ 5.013,98 e o preço de venda, R$ 9.523,05. Então, o orçamento geral que nós queríamos era o preço de venda total, né? R$ 49.207,88. Então, vamos lá. Isso aqui sempre é bom nós conversarmos a respeito disso aqui. Hoje ainda alguém me perguntou se... Como é que me perguntaram mesmo? Ah, agora me fugiu a pergunta, mas estava relacionado assim. A metodologia é essa? A princípio é. Se eu não tenho nenhuma metodologia implantada na empresa, eu tenho que seguir alguma que é reconhecida, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho ideia de quanto é o custo, o percentual de custos indiretos na minha empresa. Então, eu posso seguir uma metodologia, eu posso seguir essa metodologia que eu passei para vocês. Aplicar aquela fórmula, que é uma dentre tantas que tem. Vocês não são obrigados a seguir essa, se vocês tiverem outra o contato com outra fórmula que vocês acharem que é melhor, pode utilizar. Mas assim, ó, dificilmente vai fugir daquilo ali. Às vezes a gente vai encontrar fórmulas que é diferente da que eu passei para vocês, mas que trata os custos que eu passei para vocês com nomenclaturas diferentes, tá? Então essa eu passei para vocês que eu considerei uma das mais simples que tem, tá? Por isso que eu passei, que é a fórmula e a tabela de indicação de custos indiretos, tá? Como referências, aquilo que eu disse para vocês na aula passada, ó, aqui são referências. Digamos assim, estatisticamente falando, nós podemos considerar que um custo indireto da administração central varia entre tantos por cento a tantos por cento. Varia, não quer dizer que é um nem que é outro, certo? Mas mesmo aí nós corremos o risco ainda, porque eu posso optar por um percentual dentro desse limite que é passado naquela tabela, e mesmo assim ainda eu não cobrir os meus custos indiretos, tá? Porque eu não tenho noção de quanto é os custos indiretos. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado na empresa, certo? É aquela história, né? A empresa tem uma parte operacional caindo dos pedaços, mas o escritório é com mármore líquido, né? É com vidro blindado. Então, às vezes, são essas distorções de gestão da empresa que acabam levando a elevar muito os meus custos indiretos. E quando elevam muito meus custos indiretos, o que acontece com o meu preço de venda aqui, o meu PV? Ele acaba sendo, ficando elevado, ok? E na hora que eu vou, então, participar de uma competição, de um processo licitatório, seja ele por licitação mesmo, ou por carta convite, etc., eu tenho que ter noção disso, tá? Também não basta eu chegar e dizer assim, eu vou botar aqui, por exemplo, BDI de 89,93. Pô, deu alto. Vou jogar aqui 50%. Tem empresas hoje, inclusive empresas em que colegas de vocês trabalham, que me passou a informação que trabalham com BDI de 30%. Então, para trabalhar com BDI de 30%, está dizendo o quê? Que ela trabalha com um percentual de custos indiretos em torno de 30%, que eu ainda acho muito, tá? Mas é uma referência, tá? Mas 30%, é muito mais
perto do que nós calculamos aqui, considerando que tem muitos dos percentuais que foram colocados aqui foram os mínimos, tá? É um percentual bastante baixo, certo? Então, isso é que nós temos que entender na hora que nós fazemos um orçamento, uma proposta de serviço, que na hora de passar o preço de venda final, eu tenho que ter isso muito consciente. Eu tenho que ter isso muito claro, tá? Que os meus custos indiretos eles têm que ser o mais enxutos possível. Ponto. Mas se mesmo assim eu acabar ainda, meu preço de venda ainda estar elevado, tá? O preço de venda ainda continuar muito acima do que o mercado está disposto a pagar, eu tenho que dar uma olhada nos meus custos indiretos. Perdão, meus custos diretos, mão de obra e matéria-prima. E aí é que entra aquela história que eu comentei com vocês na aula passada sobre a produtividade. Então, o que acontece? Eu estou trabalhando com BDI enxuto. Então, vamos imaginar que aqui não seja 89%. Vamos supor que seja os 30% que a nossa aluna, a nossa colega comentou. E mesmo assim, o preço ainda está acima do mercado. Qual é a situação que está aparecendo aqui? É que meus custos diretos estão muito elevados. Aí eu retorno para vocês aquela história que eu contei para vocês na aula passada, de que uma aluna também, de uma outra turma, que o pai tem uma empreiteira, ela disse que numa situação de concretagem daquele exercício que nós passamos, era comprado, agora não me recordo, era comprado 3 vezes mais areia do que o cálculo real, do que o cálculo que nós fizemos. Então, às vezes, o meu preço de venda ele fica fora do preço de mercado por questões de produtividade. E nesse caso específico aqui, a produtividade ela está impactando aonde? Está impactando no desperdício. Estão observando? Porque como é que pode? Nós calculamos 7,2 metros de areia. E ela disse que tem que comprar 12 metros de areia, 12 metros cúbicos. Pô, então, se pelo cálculo é 7,2 e ela diz que numa situação daquela eles costumam trabalhar com 12 metros, 4,8 metros de desperdício. Vocês concordam comigo? Então, aí é que está o meu problema de competitividade, que o meu preço está fora do mercado, mas está fora do mercado devido à minha falta de produtividade. Está entendido? Alguma dúvida aqui? Compreenderam bem eu quero que vocês entendam essa questão do preço de venda relacionado com custo direto e com BDI. Que BDI é um percentual para a cobertura dos custos indiretos, tá? Então, vou reforçar a questão da metodologia. Nós trabalhamos aqui com uma metodologia. Qual foi essa metodologia? Nós oferecemos uma fórmula para o cálculo do BDI e oferecemos uma tabela de sugestão de limites de custos relacionados a custos indiretos, que vai ser o cálculo do BDI. Ponto. Essa é a metodologia, tá certo? Então, mas vocês podem criar uma metodologia. A primeira delas é eu saber exatamente qual é o percentual dos meus custos indiretos. Se eu souber exatamente qual é o percentual dos meus custos indiretos, este é o meu BDI. Então, eu não preciso usar tabela, eu não preciso usar fórmula, basta eu, depois que eu calcular o custo direto, que fizer o cálculo de matéria-prima e mão de obra, eu acrescentar o percentual que eu tenho dos custos diretos, que é o BDI, tá? Que vai ser o BDI, tá certo? Então, eu crio uma metodologia. Cada empresa cria a sua metodologia. Claro, e essa metodologia acaba se transformando em política da empresa. Tá? Exemplo, a empresa pode dizer assim, olha, a política da empresa é trabalhar com limite máximo de custos indiretos de 40%. Então, em tudo que é orçamento, eu jogo 40%. Está entendendo?
Mas eu posso internamente administrar esse meu custo indireto, eu posso trabalhar esse meu custo indireto para que fique abaixo desses 40%. E se eu consigo fazer com que fique abaixo dos 40%, eu tenho o quê? Eu tenho uma gordurinha para gastar. Essa gordurinha é o desconto que eu posso dar. Então, se a política da empresa é adotar o custo direto, ou BDI, certo? De 40%. Então, eu jogo no orçamento aqui, BDI 40%. Ok? Mas internamente eu trabalho com a proposta de reduzir esses 40%. Eu coloco como meta, por exemplo, chegar a 28% ou a 27%. Então, a gente começa a trabalhar internamente, sabe? Promover melhorias internas, de modo a chegarmos ao custos indiretos em torno de 28%. Então, eu tenho uma gordura, que é 12%. Eu estou trabalhando, eu coloquei aqui no meu orçamento 40%, mas na realidade eu estou tendo, na real, 28%. Então, eu tenho 12% para trabalhar, para dar de desconto, caso o cliente argumente ou chore, né, como diz no popular. Tá certo? Esse é o nosso papel. Nós não podemos simplesmente aceitar um percentual de BDI, porque ou é a metodologia ou a planilha, está ali a tabela que foi ser. O Cláudio mostrou uma tabela, eu vou usar aquela tabela. O Cláudio apresentou uma fórmula, eu vou usar aquela fórmula. Ótimo, porque eu não tenho metodologia, mas eu tenho. E mesmo eu tendo metodologia, eu tenho que trabalhar com o intuito de diminuir esse custo direto. Porque vou imaginar o contrário. A política da empresa é trabalhar com BDI de 40%, porque ela considera 40% seus custos indiretos, ok? Só que internamente não tem controle. Não tem controle de custo indireto, claro, né? Aí um dia lá alguém inventa de... E aí a gente começa a perceber que não está dando resultado, que os resultados são sempre negativos, né? Vamos fazer um levantamento e percebe-se que, na realidade, o custo indireto que a gente está tendo é de 45%, 46%. Então, veja, eu mostrei um lado do positivo, agora estou mostrando o lado negativo. Ou seja, tem que haver o controle. Tem que haver sempre um trabalho voltado à redução de custos. Custos indiretos, custos diretos primeiro e custos indiretos. Custo direto está relacionado com insumos, matéria-prima e mão de obra. Certo? Que é aquela história, basta cortar, né? Agora, tem os custos indiretos que às vezes a gente negligencia. Então é aí que está o detalhe. Tá? Por isso estudar, por isso a gente tem que ficar atento a essa questão do BDI. Tá ok, pessoal? Alguma pergunta aí? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar agora aqui a apresentação de hoje. Deixa eu ver se ela está aqui. Onde é que está? Está aqui. Muito bem. Bom, o nosso assunto de hoje está relacionado com o custo do equipamento, ou custo dos equipamentos, tá? Todo equipamento ele tem custos, né? A gente sabe disso. Seja ele alugado, seja ele próprio, hidráulico, pneumático ou elétrico. Esses equipamentos frequentemente eles representam grande parcela do custo de um serviço e, consequentemente, da obra, em especial dos serviços de terraplanagem, né? E esses equipamentos podem ocupar muitas das frentes de serviços, tá? Então, olha só, determinar os custos de equipamentos é uma atividade mais complexa que fazemos do que determinamos os custos de mão de obra e materiais, por exemplo, pois envolve alternativas de investimento, como eu disse anteriormente. Eu posso ter equipamento próprio, que aí requer investimento, ou eu posso ter equipamento alugado, que aí está relacionado com custos, né?
tá? Mas envolve alternativa de investimentos quando eu penso em adquirir o equipamento, tá? Então, desembolsos incorridos com equipamentos, aquisição, operação, manutenção, seguro, taxas, dentre outras, né? Além dos juros referentes aos investimentos. Então, nós temos que trabalhar com a visão, né, do custo horário total. Nós temos que trabalhar com a proposta, ou com o hábito, digamos, de calcularmos o custo horário do equipamento, certo? Então, o custo horário do equipamento, custo horário total, ele é definido por 3 grupos de custos: custo de propriedade, custo de aquisição, de operação e custo de manutenção. Custo de propriedade, ele é formado pelo custo de depreciação, a depreciação horária, tá? Depreciação por hora, digamos, mais os juros por hora. Então, esse é o custo de propriedade, ok? Mais o custo de operação, que ele é formado pelo custo horário de pneus, custo horário de combustível, seja gasolina, óleo diesel ou energia, tá? Custo horário de lubrificação, e temos o custo, e mais o custo horário de mão de obra, certo? Para a operação do equipamento, claro, né? E mais o custo horário de manutenção. Então, para equipamentos elétricos, o que não tem, o que vai ficar de fora? É justamente o custo de pneus e custo de combustível. Então, fica o custo horário de depreciação, mais o custo horário de juros, mais o custo horário, aí entra o custo horário de energia, o E aqui, né, o EH, mais o custo horário de mão de obra e mais o custo horário de manutenção. Tá certo? Então, vamos ver agora aqui cada um desses separadamente, tá? Então, nós temos aqui a hora produtiva. Nós temos hora produtiva e temos hora improdutiva. O que é a hora produtiva? É a hora que o equipamento está operando. E a hora improdutiva é aquele período que o equipamento não está operando. Certo? Só um instantinho que eu vou botar para carregar aqui. Acabou a bateria. Estava acabando, né? Não chegou a acabar. Ok? Então, a hora produtiva de um equipamento ela é dada pela fórmula que eu apresentei anteriormente. Tá? Custo de manutenção, de depreciação hora, mais custo, mais a hora, o juro por hora, custo de juro hora, mais custo com pneus horário, por hora, né? Mais o custo de combustível por hora, mais o custo com lubrificantes por hora, mais o custo com mão de obras por hora, mais a manutenção por hora. A hora improdutiva, ela vai corresponder a 1 hora de trabalho em que o equipamento fica à disposição do serviço, porém, sem ser empregado efetivamente. Assume que a máquina está à disposição da obra e com o operador ocioso. Então, a hora improdutiva nada mais é do que a carga horária de hora improdutiva. É a depreciação hora, mais juros hora, mais mão de obra hora. Tá? Porque o equipamento está parado. Então, nesse caso aqui, não há gasto com pneus, não há gasto com combustível, não há gasto com lubrificantes e não há gasto com manutenção. Tá certo? Então, vamos lá. Para nós calcularmos a carga horária produtiva de um equipamento, eu começo então pelo custo de propriedade. O primeiro deles é a depreciação, certo? A depreciação é contabilmente definida como a despesa equivalente à perda de valor de determinado bem, seja por deterioração ou obsolescência, e como tal pode ser abatida das receitas, diminuindo o lucro tributável e, consequentemente, o imposto de renda.
parâmetros: valor de aquisição, a vida útil e o valor residual. Então, na realidade, a depreciação é um valor contábil, certo? Então, como ela acaba impactando nos resultados da empresa e, consequentemente, no lucro, e ainda, por consequência ainda, acaba reduzindo o imposto de renda a pagar, porque quando eu lanço a depreciação, reduz o meu lucro. Reduzindo o lucro, reduz o imposto de renda a pagar. Então, a depreciação ela é controlada pela Receita Federal. Então, eu não posso chegar e acrescentar qualquer valor, tá? Então, tem uma formulazinha aqui bem básica, tá? Depreciação hora vai ser igual ao valor inicial menos o valor residual, tá? É o valor final ao final do tempo de vida útil, divididos pelo a vida útil do equipamento, que é definido também. Eu não posso dizer que o equipamento tem vida útil de tantos anos. Isso aqui, cada equipamento tem há uma determinação do tempo de vida útil que vai ser igual. Então aqui eu tenho a fórmula, mas só que para fazer o cálculo da depreciação por hora, eu tenho que considerar também a quantidade de horas que o equipamento fica operando durante o dia, ou que ele vai trabalhar durante o dia. Então, essa mesma fórmula que eu tenho aqui, essa mesma aqui, vai se transformar nessa, porque a vida útil vai se transformar em número de horas, tá? Então, eu tenho valor inicial, valor que foi adquirido do equipamento, menos o residual, divididos pelo valor, pela vida útil, que é a quantidade de anos da vida útil, porque a vida útil é dada em anos, tá? Certo? Vezes o número de horas por ano que o equipamento vai operar, digamos assim. É o tempo de vida útil em horas por ano, tá certo? Então, aqui um exemplo. Uma escavadeira foi comprada por R$ 200.000 e sua vida útil é estimada em 5 anos. Tá? Então, a vida útil é estimada em 5 anos. Quem diz isso não é a empresa, quem diz isso é a Receita Federal. Tá certo? Considerando-se uma utilização de 2.000 horas por ano. Certo? Então, o valor residual é 10% do original. Isso também não somos nós que decidimos. Tá? Então, calcular a depreciação horária pelo método linear, que é o método que é o mais usado. Então, valor de depreciação. Valor de aquisição, que é o VO, V0, R$ 200.000. Valor residual, que é 10% dos 200.000, que vai dar 20.000. Vida útil, 5 anos. Mas para nós interessa em horas por ano, tá? Então, que é aquele A da fórmula anterior, certo? Que é o A da fórmula anterior. Então, 5 anos vezes 2.000 horas por ano, eu tenho, então esse equipamento ele tem a vida útil de 10.000 horas por ano. Então, a depreciação aqui vai ser valor inicial, que é o valor de aquisição, né? Menos valor residual, divididos pela vida útil que eu tenho, então, 180.000, que é 200 menos 20, 200 menos 20.000, divididos por 10.000, que é a vida útil em horas. Então, a depreciação hora desse equipamento é R$ 18 por hora. Tá? A depreciação, então, a depreciação aqui é R$ 18 por hora, tá certo? Então, o segundo custo de propriedade é os juros. Ou seja, eu tenho que considerar o equipamento, que o equipamento, ao ser adquirido, ele está incorrendo um custo. Então, na hora que eu vou fazer a opção por alugar ou adquirir o equipamento, eu tenho que considerar os juros, tá? Tem que considerar. Juros é a quantidade de dinheiro que poderia estar aplicado no mercado financeiro rendendo juros, tá? Por isso, o custo de propriedade de um equipamento deve levar em consideração também os juros correspondentes ao rendimento que o investimento poderia ter ao longo de sua vida útil. O cálculo dos juros baseia-se no conceito de investimento médio ou valor médio do equipamento. Basicamente é o seguinte,
Então, aquele equipamento que nós vimos aqui anteriormente, R$ 200.000. Então, se eu tenho a opção de alugar esse equipamento ou adquirir, ou comprar esse equipamento. Então, se eu comprar esse equipamento, que eu vou gastar, que eu vou investir R$ 200.000, eu tenho que entender que esses R$ 200.000 ele poderia estar rendendo juros, poderia estar rendendo no mercado financeiro, tá? Então, eu tenho que fazer a comparação, eu tenho que analisar qual é a relação do custo e benefício. Eu não vou optar por adquirir um equipamento ou alugar um equipamento sem fazer análise, gente, tá? Não posso fazer isso, certo? Eu tenho uma empresa, isso eu já falo, meus alunos já conhecem essa história, quem já teve que já trabalhou comigo, tem empresa em Tubarão que adquiriu um centro de usinagem, que é uma máquina que faz quase tudo. Acho que foi US$ 60.000 ou US$ 30.000, certo? Essa máquina não pode ficar um minuto parada. Um minuto parada. E aí a empresa estava lá fazendo uma operação com esse equipamento, que é de uma altíssima precisão, fazendo uma operação que era feita numa prensa hidráulica antes. Então, vejam bem, são situações que têm que ser analisadas, porque o investimento é dinheiro que eu deixo de girar na minha empresa. Tá? Então, voltando aqui, o cálculo, como eu disse, ele se baseia no investimento médio ou valor médio do equipamento. Então, eu tenho que primeiro calcular o investimento médio, certo? O investimento médio ele é dado também pelo valor inicial do equipamento, menos valor residual, vezes, tá? A vida útil, agora aqui em anos, tá? Que é o N, agora aqui em anos, tá? Mais um, divididos por 2 vezes a vida útil, que é N, mais o valor residual, certo? Então, o investimento médio, os juros horários, vai ser então aqui. O investimento médio vezes a taxa anual de juros, divididos pelas horas de utilização do equipamento. Tá? Então, nós pegamos aqui o mesmo exemplo. Calcular o custo horário de juros para a escavadeira do exemplo anterior, admitindo uma taxa de juros anual de 12%. Então, valor de aquisição 200.000, valor residual é o 20.000, vida útil 5 anos e 2.000 horas, certo? Opa. E a taxa de juros anual 12%. Então, investimento médio 180.000, que é o valor inicial vezes o valor residual, vezes N mais 1 é N é 5 anos, mais 1 é 6, divididos por 2 vezes o N. 2 vezes o N é 2 vezes 5, que dá 10. Então já está a formulazinha aqui, ó. Tá certo? Mais 20.000, que é o valor residual. Então eu tenho aqui R$ 128.000 de investimento médio. Então é sobre esse investimento médio que eu tenho que calcular os juros. Então os juros vai ser os R$ 128.000, que está aqui, investimento médio, vezes a taxa, que é 12% ao ano, que eu transformo em decimal, fica 0,12, divididos, tá? Agora aqui é o A. Opa. Agora aqui se transforma o A, o que que é? Horas de utilização por ano. Então agora aqui, como eu estou trabalhando anual, se transforma em 2.000 horas de novo, tá certo? Então eu tenho aqui o juros horário para uma situação dessa, para esse equipamento, é R$ 7,68. Então a cada hora que eu estou com o equipamento, é juros que eu estou ou pagando ou deixando de ganhar no mercado financeiro de R$ 7,68. Tá? Então, esse raciocínio que eu tenho que fazer. Um outro item relacionado ao custo de propriedade. Bom, agora aqui já entramos no custo de operação, né? Custo de operação. Pneus. Isso aí. Os pneus já vêm normalmente embutidos no preço de aquisição do equipamento.
Como a vida útil dos pneus é diferente daquele do equipamento, deve-se calcular seu custo horário separadamente em função da vida útil própria deles. Então, isso é um detalhe interessante, tá? Mesmo quando, dentro desse exemplo que nós estamos trabalhando, R$ 200.000 já está incluído os pneus. Só que o tempo de vida útil do equipamento é diferente do tempo de vida útil do pneu. Então, tem que ser calculado separadamente, tá? Ok? Aí, a questão aqui não vai entrar em depreciação, porque ele já está sendo depreciado junto com o equipamento, tá certo? Então, vida útil dos pneus. Aqui nós temos uma proposta de vida útil, tá certo? Aí aqui não tem nada a ver com Receita Federal, não tem nada a ver. Aqui é uma tabela, é uma proposta, né? Pode ser que eu encontre uma outra, uma outra tabela que me dê diferentes resultados, tá? Mas tudo bem. Então, exemplo aqui de 3 equipamentos, né? Moto niveladora em condições leves, 5.000 horas, em condições medianas, 3.500, em condições severas, 2.000 horas, tá? Então, o tempo de vida útil é isso aqui. Condições leves, vai ter vida útil de 5.000 horas, condições medianas, 3.500 e condições severas, 2.000. A carregadeira, condições leves, 3.500, em condições medianas, 2.500, em condições severas, 1.500 horas. E o caminhão basculante, condições leves, 3.000. Estou falando dos pneus, tá, gente? Vida útil dos pneus. 3.000 horas, condições medianas, 2.500 e condições severas, 2.000. Tá? Para o custo para o custo horário dos pneus, nós temos, então, o, o P, que é o número de pneus do equipamento. Então, nós temos que ficar alertas, porque às vezes tem equipamentos que têm 2 tipos de pneus. Né? Uma escavadeira tem, se eu não me engano, né, tem 2 pneus traseiros que são maiores que os 2 dianteiros. Se não estou enganado, tá? Então tem que tomar cuidado, porque o custo dos pneus é diferente. Tá? A vida útil pode ser a mesma, mas o custo é diferente. Então tem que fazer 2 cálculos aqui, tá? Então, o número de pneus do equipamento, o CP, custo unitário do pneu, custo unitário. Não se esqueçam, tá? Divididos pelo VU, pelo VU, P minúsculo, que é a vida útil do pneu, certo? Então essa é a fórmula. Então vamos lá. Calcular o custo horário de pneus de um trator sobre pneus, claro, né? Que possui 2 pneus 12,4 por 24 por 6 e 2 de 6 por 16 por 8. Então aqui aquele que eu falei para vocês. Vai ter situações que os pneus vão ser o mesmo, vai ter situações que são diferentes. Veja, o tempo de vida útil aqui é o mesmo, mas o preço, o custo dele vai ser diferente. Tá? Adotar a vida útil de 2.500 horas para ambos os tipos e preços unitários de R$ 900 e R$ 500, respectivamente. Ou seja, R$ 900 para esse 12,4 por 24 por 6 e R$ 500 para o 6 por 16 por 8. Então, o primeiro pneu aqui, eu vou ter, então, custo horário do pneu 1, são 2 pneus, vezes R$ 900 cada um, divididos por 2.500 horas, que é o tempo de vida útil. Então, eu tenho aqui um custo horário de pneus de 72 centavos. Então, são 72 centavos por hora o custo do pneu, mesmo equipamento parado, tá? Mas é um custo que eu tenho. O pneu, segundo, 6 por 16 por 8. 2, que são 2 pneus, vezes 500, que é o preço de cada um, divididos por 2.500 horas de vida útil, dá 40 centavos por hora de custo de pneu para o pneu 6 por 16 por 8. Então, o custo horário total de pneus é um mais o outro. Então, eu tenho aqui 1,12 reais. Então, o custo de pneus aqui nesse caso é 1,12 reais. Ou seja, a cada hora o custo custa 1,12 R$ 1,12. Tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal?
Outro custo de operação é o custo com combustível, certo? Claro, se o nosso equipamento ele é movido a combustível, tá? Porque vai ter o caso do equipamento elétrico. Então dá. Então, trabalhando em condições ideais, o motor de combustão interna a gasolina consome em média 0,23 litros por HP por hora, certo? Ou seja, HP por hora é a unidade, tá certo? Para o motor a diesel, o consumo é aproximadamente 0,15 litros por HP desenvolvido. Okay? Então, a gasolina, o consumo, em média, 0,23 litros por HP por hora, tá certo? E o óleo diesel é 0,15 litros também por HP por hora. Então, um exemplo, uma carregadeira diesel possui potência nominal de 160 HPs, a carregadeira trabalha em plena potência, enchendo a concha durante 5 segundos. Nos 15 segundos restantes do ciclo, assume-se que o motor trabalha com média potência. Então, a carregadeira trabalha em média 45 minutos por hora. Então, qual o custo horário de combustível? Tá? Seu litro custa R$ 1,80. Então, a potência média, 5 segundos que ela trabalha a plena potência, vezes 160, mais os 15 segundos que trabalha na potência média, que então, 15 segundos restantes, o que acontece? Ela trabalha a metade da potência, que é 80 HPs, certo? Divididos pelo tempo, tá? Dividido pelo tempo que ela está operando. 20 segundos, sendo 5 segundos em plena potência, mais 15 segundos em média potência. Então, o total é 20 segundos. Isso aqui vai dar igual, fazendo todos esses cálculos, vai dar igual a 100 HP. Ou seja, o fator de operação dela, aí eu estou a potência, então o fator de operação dela é 100, que eu encontrei aqui de HP, divididos por 160, que é a potência do motor, que no caso é 160. Então, eu tenho como potência média 100 HP, mas o fator de operação, ela trabalha, em média, 62,5%. Então, eu tenho que considerar nesse caso aqui também esse 62,5%. Ou seja, o equipamento tem uma potência máxima de 160 HPs, mas como ela trabalha um pouco na potência total e a maior parte dela é potência mediana, ela acaba tendo um fator de operação percentual de 62,5%, não é 100%, tá? E nem é 50%. Então, o fator de eficiência. O fator de eficiência aqui, o que diz? Que ela trabalha em média 45 minutos por hora. Então, 45 dividido por 60, que é 60 minutos. Então, o fator de eficiência dela é 75%. O que é esse fator de eficiência? Ela é eficiente 75%. Qual é o ideal aqui? Qual seria o ideal? Claro que nós nunca chegaríamos ao ideal. O ideal seria 100%, né? Porque o equipamento ele existe para ser utilizado. Então, nesse exemplo aqui, eu estou assumindo que o equipamento fica 25% ocioso. Tá? 25% ocioso. Então, vamos lá. Fator de potência. Eu encontrei fator de potência através do fator de operação, vou encontrar através do fator de operação mais o fator de eficiência. Então, meu fator de potência é o 62,5%, que tem que transformar em decimal, né? 0,625 vezes o fator de eficiência, que é o percentual de operacionalidade do equipamento, que é 0,75. Então, meu fator de potência, nesse caso aqui, é 0,47. Daí, então, com esse fator de potência, eu vou fazer o que nós chamamos de potência média corrigida.
Então, 0,47 vezes a potência do equipamento, que é 160. Então, nesse caso, tá? Fazendo todas essas correções, eu chego a 75 HPs. Então, a potência média, nós chegamos na potência média, nós vimos lá que ele trabalha 15 segundos na potência média, que é 80 HPs, mas ele trabalha também 5 segundos em plena potência, ok? Mas o que acontece? Essa máquina não trabalha 100% do período, tá? Ela trabalha 45 minutos, 45 minutos por hora. Então, ela trabalha só 75% do período que ela está contratada, digamos assim, certo? Então, tem que fazer essa correção. Então, eu cheguei a 75% a potência média corrigida. Ou troca. Então, agora vamos lá. Consumo horário. 0,15 litros, que é o consumo aproximado do litro, é o consumo aproximado de diesel, certo? Tá? Aqui tem uma simbologia, barra HP por hora, isso aqui é unidade, tá? Isso aqui é unidade, não tem que pegar HP e multiplicar por hora. Eu estou até colocando isso para vocês, porque nas outras turmas sempre dá uma dúvida aqui. Como está aqui, parece que tem que multiplicar HP por hora, não. É que isso aqui é unidade, tá? É 0,15 litros por HP hora. Olha aqui a unidade aqui, ó. A unidade do HP é vezes hora, tá? HP vezes hora, tá? Então é 0,15 litros por HP, certo? Isso aqui é só unidade. Por isso que eu até grifei aqui já. Vezes a potência média corrigida. Aqui eu não posso multiplicar por 160. Não posso multiplicar também por 80. Por quê? Porque ela não trabalha 100% com a potência máxima, não trabalha 100% com a potência média, não trabalha 1 hora direta, trabalha 45 minutos por hora. Então tem que fazer a correção que foi feita. Então nós chegamos aqui a um custo de 11,25 litros por hora. Tá? Por hora. Então, custo horário de combustível, 11,5 litros por hora, vezes 1,80, que é o valor do litro, então nós temos R$ 20,25 é o custo de combustível por hora. Então, a cada hora trabalhada, eu tenho um custo de R$ 20,25, mesmo trabalhando somente 45 minutos. Tá ok? Agora não foi. Vamos lá. Dando continuidade ao custo de operação, nós temos então o custo de manutenção, ao custo de operação, temos o custo com lubrificantes, custo horário com lubrificantes. Então, os lubrificantes de um equipamento abrange óleo do cárter, da transmissão, do comando final e do sistema hidráulico. Então, nós temos a fórmula aqui que permite calcular o consumo de óleo do cárter em função de 3 elementos: potência do motor, capacidade do cárter e intervalo de troca entre trocas de óleos. Então, nós temos aqui o consumo de litro por hora. É a potência do motor, tá? Vezes, aqui nós temos uma fórmula, isso aqui é constante, tá certo? Isso aqui é constante, 0,6 vezes 0,0027 quilos, divididos por 0,893 quilos, aqui também é constante, tá certo? Aqui é uma constante, mais a capacidade do cárter divididos pelo intervalo entre trocas de óleo. Tá certo? Então, nós temos, no exemplo, calcular o custo horário de óleo diesel. Opa.
Aqui não. Acho que aqui fugiu o meu exercício. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui está como óleo diesel, mas na realidade não é óleo diesel, é óleo lubrificante, tá? Mas vamos seguir o exemplo aqui, que eu estava olhando a fórmula essa aqui mesmo. Então, calculando o custo horário de óleo diesel para a escavadeira de 160 HPs, no exemplo da depreciação, considerando que o cárter tem capacidade para 15 litros de óleo e as trocas periódicas são feitas a cada 100 horas. O litro custa R$ 10. Então, HP 160, a capacidade do cárter 15 litros, a troca, a troca a cada 100 horas. Então, nós temos aqui a fórmula. 160, que é a potência, vezes 0,6, vezes 0,0027, que é a constante, dividido por 0,893, né? E aí tudo isso aqui soma com 0,15, que é a capacidade do cárter mais o período entre trocas. Então, tem aqui o resultado de 0,44 litros por hora. Custo horário de óleo do cárter, 0,44 litros por hora, vezes 10, que é o valor, dá igual a 4,40 reais por hora. Aí nós temos que considerar aqui uma margem de segurança, que fica a critério, mas nós estamos trabalhando aqui com a proposta de 50%. Por quê? Porque esses equipamentos sempre têm um vazamento, sempre tem uma perda, tá? Sempre tem uma perda. Então, 4,40 R$ 4,40 mais 50%, então tem um custo horário de lubrificação aqui de R$ 6,60 por hora, tá certo? E aí o custo, aí ainda dentro do custo de operações, de operação, nós temos o custo de energia elétrica, se o equipamento for de energia movido a energia elétrica, tá? Então nós temos aqui o consumo, considerar o consumo de energia que expressa em função de sua potência, que é dada em HP 1 kW. A equivalência de um HP é igual a 0,75 kWh, né? Então, são equipamentos elétricos, vibrador de imersão, régua vibratória, betoneira, bomba de concreto, bomba de sucção, motosserra, britadeira, martelete pneumático, usina de concreto e usina de asfalto. Então, o custo horário da energia elétrica é dado por aquela lá na frente, eu passei a fórmula. É a potência, HP ou em watts, ou em quilowatts, né? Se HP multiplica vezes 0,75 para transformar em quilowatts, vezes o custo do quilowatt, igual, então, quilowatt vezes o custo do quilowatt. Então, esse é o custo da energia elétrica. E ainda nós temos o custo, dentro do custo de operação, o custo de mão de obra, que nós já vimos, né? Nós estamos vendo, vimos até a aula passada, que é o custo, um dos custos diretos, e tem o custo com manutenção. O custo com manutenção não dá, quer dizer, até que dá, mas é muito, não é que é complicado, é complexo, tá? Porque o que acontece? Toda manutenção, ela tem que se transformar em manutenção preventiva, tá? Toda ela. Então, toda manutenção preventiva começa com manutenção corretiva. Então, a manutenção corretiva, ela vai gerar um custo. E esse custo ele vai envolver o custo de substituição de peças, ou de peças, né? O custo de hora do profissional, e aí envolve o custo do equipamento parado, e aí entra aquela questão de como calcular o custo do equipamento parado, né? Tá certo? Mas o que interessa para nós aqui, então, nós vimos o custo do equipamento em ação, tá? Então nós temos que observar o seguinte: nós vimos o custo horário. Então, a cada hora
o equipamento tem esses custos que nós passamos para vocês, certo? Então, se o equipamento não está operando, ele está gerando aqueles custos ali. Então, ele tem que ser ocupado o máximo de tempo possível, para ele poder ser aquilo que eu sempre falo para vocês, para ele poder ser produtivo, para ele gerar produtividade e, consequentemente, para nós termos um preço, um valor de mercado aceitável, tá? Ok? Alguma pergunta? Não, né? Pessoal, se eu não me engano, na nossa próxima aula já é a nossa primeira avaliação, tá? Semana que vem nós já temos a nossa primeira. Vou confirmar aqui agora. Se já não era para ter sido hoje. Isso, 3 de 6. Então, semana que vem nós já temos a nossa primeira avaliação, certo? Tá? Então, já vão preparando os tambores aí, os tamborins. Para nós fixarmos esse conteúdo que nós trabalhamos agora, lá na Mediateca tem um material que é um exercício. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Exercício. Pá, pá, pá. Não tem aqui. Deixa eu ver. Custo dos equipamentos. Ah, eu acho que eu não tenho mesmo. Que eu acho que eu sempre dou esse exercício em aula. Tá, então vou publicar o exercício. Vou botar agora já, tá? Exercício custo de equipamentos, tá? Estou botando agora já na Mediateca. Mesma coisa, realizem, façam, né? É para exercitar e, e pode fazer em equipe, não tem problema nenhum, tá? Isso é o de menos, sabe? Mas, mas aproveitem para exercitar, fazer esse trabalho aí. Não se esqueçam que nesse exercício eu coloquei a questão de dos pneus, tá? Tem que ver se os pneus, a depreciação, ele conta, ele vai entrar na depreciação do equipamento. Mas às vezes o equipamento, o custo dele não considera os pneus, aí eu tenho que considerar os pneus também, tá? Ok? Então, ó, tá publicado no EVA, tá certo? Até hoje, tá, Otávio? Na primeira aula até hoje. São 3 encontros, né? 3 encontros, uma prova, mais 3 encontros, mais uma prova. Como será? A distância, mas não vai ser. Viram como é que eu fiz quem fez comigo aí da administração estratégica, né? Como é que foi feito? Vai ter que ser algo parecido, tá? Não pode ser um exercício para fazer, não. É uma coisa, tem que ser uma coisa mais trabalhada, né? Para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça, tá? Porque afinal de contas não vai ser. Vou dar um prazo para vocês fazerem, né? Tá? Ah, mas vai ser quando eu definir, que eu vou publicar a prova na ferramenta avaliação. Aí eu coloco na prova tem as orientações, claro, tá? Mas no mural eu coloco também algumas orientações. Não há necessidade, eu tinha até pensado nisso, eu talvez fazer durante o horário de aula, mas não,
pode ser que não dê certo, entende? Eu tenho receio que aconteça alguma coisa, tá? Então, deixa assim, a gente faz... Não, é menos de uma semana, tá? Uma semana é muito. É menos de uma semana, é 3, 4 dias no máximo, tá? Eu vou parar porque daqui a pouco estoura o meu tempo aqui, já estouramos, né? Já são 9h05, tá? Então, quero agradecer a presença de vocês. Ó, eu tô mandando aqui tô mandando parar aqui. Pessoal, um grande abraço, tá? E até a próximo encontro. Qualquer dúvida, sabe como me achar, tá certo? Consegue que eu vou publicar ou na minha página ou no meu canal. Aqui não, eu vou publicar no canal, eu tenho um canal no YouTube, aí eu mando o link para vocês. Ok? No Eva não dá. Ele é muito pesado, tá? Valeu, pessoal. Um grande abraço.